Obrigada, professor. Então, a gente vai ter um tempinho no final para debate, então, se puder aguardar as perguntas também. Então, dando continuidade, a gente vai chamar a professora Bruna, doutora Bruna, que é graduada em Engenharia de Alimentos pela Faculdade de Zootecnia, Engenharia de Alimentos, na Universidade de São Paulo, e doutorado em Engenharia Hidráulica e Saneamento na Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. Atualmente é pesquisadora em bioenergia no Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético, no NIP, aqui na Unicamp, e tem experiência em pesquisas na área de tratamento biológico de águas residuárias, atuando especialmente nos temas relacionados à biodigestão e codigestão anaeróbia de resíduos, pós-tratamento de efluentes de reatores anaeróbios e aproveitamento energético a partir do biogás. Então, Bruna, por favor. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da comissão para participar aqui da Semana da Civil. Eu fico muito contente de poder contribuir. Vou passar um pouco da experiência que eu tive ao longo de toda a minha pós-graduação, ou pós-doutorado, que foi muito focado nessa parte de... a pós-graduação foi focada em remoção de nutrientes, especificamente nitrogênio, mas a pós-graduação o pós-doutorado foi mais focado na parte de tratamento anaeróbio, de resíduos, não só águas residuárias, mas resíduos em geral. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa parte de tratamento anaeróbio, que também é a minha linha de pesquisa aqui no NIP da Unicamp, que é o Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético. Bom, aqui. Opa, está com pressa. Eu costumo dizer que, na verdade, tratamento de águas residuárias, ou de resíduos em geral, é, na verdade, uma questão de manutenção da vida. Não é somente, a gente tem que ser ambientalmente correto, é lógico que uma coisa está ligada com a outra, né? Mas é porque, se a gente poluir o meio ambiente, a gente vai estar acabando com a nossa própria vida. Então, é nisso que a gente tem que focar. A gente tem que focar que a gente quer manter a vida que a gente tem aqui, né? Como o próprio nome diz, água residuária é um resíduo. Então, a gente utiliza a água limpa que a natureza nos fornece, utiliza nos nossos processos industriais, utiliza nas nossas casas, e aí a gente devolve uma água suja. Então, para que isso seja sustentável, a gente tem que tratar essa água e devolver da forma como ela foi retirada da natureza. Para que isso aconteça, a gente tem que encontrar uma disposição adequada para essa água residuária. Senão, o que acontece, que é o laser, uma série de impactos ambientais, que acho que todos aqui estão carecas de saber, né? Como a eutrofização, que é o crescimento de algas, ou então o resíduo que tem matéria orgânica, ele vai consumir o oxigênio que tem na água, aí a vida aquática, que depende do oxigênio, claro, vai ficar morta, né? Então, ou seja, a gente tem que cuidar dessa parte de tratamento das águas residuárias para devolver a água como a gente coletou. O que a gente tem aqui, isso em termos de Brasil, para dar suporte a essa parte de tratamento de águas residuárias? Não vou falar de todos, porque aqui a gente tem bastante legislação, muitas vezes, na maioria das vezes, a legislação fala assim, não pode jogar a água com essa especificação, mas como fazer isso? Muitas vezes só fala o que tem que fazer, mas não como fazer. As mais importantes que eu considero é a resolução CUNAMA, que dispõe os padrões de lançamento de efluentes nos corpos hídricos, e o Plano Nacional de Saneamento Básico. Esse plano é recente, e o que eu acho muito interessante no plano é que, além
dos guidelines, da definição de metas, o que fazer ao longo prazo, ele fala alguma coisa sobre prospecção de rotas tecnológicas, que é um pouco do como fazer para atingir as metas, né? E também ele identifica as tendências tecnológicas, não somente aqui no Brasil, mas no mundo todo. Então, isso que eu acho muito interessante nesse plano. E, como vocês podem ver, são regulamentações recentes. Então, como o professor falou, o saneamento aqui no Brasil está bem atrasado ainda, né? Então, essas regulamentações, isso reflete nas regulamentações que a gente tem, que são bastante recentes. Nesse contexto está o tratamento biológico anaeróbio, que eu vou falar um pouquinho mais em detalhes. O tratamento de águas residuárias, em geral, ele é dividido em níveis de tratamento, de acordo com o tipo de água residuária e o objetivo que você quer do tratamento. Então, a gente tem o tratamento preliminar, que vai remover os sólidos grosseiros, né? Pode ser um gradeamento, o tratamento primário para a remoção de sólidos sedimentáveis, uma decantação, por exemplo, o secundário, que é a remoção da matéria orgânica em si, e o terciário, remoção de nutrientes e de patógenos. A parte de tratamento biológico anaeróbio que eu vou comentar é a biodigestão anaeróbia, que está incluída nessa parte de tratamento secundário, porque o objetivo desse processo é remover a matéria orgânica que está contida no resíduo. De uma forma geral, a biodigestão anaeróbia é um processo que ocorre pela ação de um consórcio microbiano. Não é somente um tipo de micro-organismo que faz a remoção da matéria orgânica. Então, é uma comunidade de micro-organismos que trabalham em sinergia e removem a matéria orgânica. E o resultado final é principalmente metano e CO2. Quem que está envolvido em todo esse processo? Basicamente, são as bactérias acidogênicas, acetogênicas e metanogênicas, que eu vou mostrar aqui um pouco melhor nesse esquema. Vou falar bem rapidamente, não vou entrar em detalhes. Esses são basicamente os passos da biodigestão anaeróbia, todas as fases. Então, primeiro, os compostos orgânicos complexos, que são a matéria orgânica de cadeias maiores, elas são hidrolisadas por essas bactérias fermentativas em compostos orgânicos mais simples. Esses compostos orgânicos mais simples são consumidos pelas bactérias acidogênicas, no processo chamado acidogênese, e nesse processo há a formação de hidrogênio e CO2, pela ação das bactérias produtoras de hidrogênio, aqui já é a fase da acetogênese, ou então a formação principalmente de acetato. Esses dois grupos de bactérias acetogênicas, como todo o processo, elas trabalham em sinergia, então essas acetogênicas consomem hidrogênio e essas acetogênicas produzem hidrogênio. A partir da formação desse hidrogênio do acetato é que a gente vai ter a formação de metano e CO2 pelas arqueias metanogênicas. Então, basicamente, o processo é isso. Essa formação de metano e CO2 é o que a gente chama de biogás. Lógico, o biogás não tem só metano e CO2, tem alguns compostos em menor concentração, mas a composição em geral é metano e CO2. E quais são as vantagens de fazer um tratamento anaeróbio visando a produção de biogás? Biogás, como ele é rico em metano, metano significa energia. Então, o biogás é rico em energia. A gente consegue produzir energia, então, por meio do tratamento anaeróbio. E, dessa forma, o resíduo acaba sendo uma matéria-prima para um processo. Então, você agrega valor ao resíduo. Ele não fica sendo apenas um resíduo, mas sim uma matéria-prima. Por esse processo, a gente tem um reciclo da matéria orgânica, você reutiliza a matéria orgânica na forma de energia. O biodigerido, que é a parte
líquida ou sólida, no caso de ser um tratamento com resíduo sólido, ela pode ser utilizada, por exemplo, na fertilização de solos, ou então, se a ideia é tratar a água residuária como um todo, é lógico, esse tratamento anaeróbio não vai possibilitar que a água residuária seja disposta no corpo hídrico diretamente. Ela vai ter que passar por toda a fase de tratamento terciário, desinfecção, toda essa parte. Esse também é uma tecnologia que mitiga as emissões de gás do efeito estufa, porque você não vai estar emitindo metano na atmosfera, porque como ele é energia, você vai querer aproveitar essa energia para algum uso, ou seja, para geração de eletricidade, ou transformar em algum biocombustível, como o biometano, que na verdade é o biogás com um teor maior de metano. Outra vantagem desse processo é a baixa produção de lodo comparado ao tratamento aeróbio. Como essa comunidade ela tem um crescimento lento, então o aumento de lodo não vai ser tão rápido quanto ocorre no tratamento aeróbio. A gente tem aí mais ou menos 20% menos formação e crescimento de lodo do que no tratamento aeróbio. E, por fim, a simplicidade desse processo. Você não precisa de nenhum sistema de aeração. Alguns reatores não precisam de agitação. Se você não for trabalhar com mistura completa, é possível trabalhar sem agitação. E o material em si não precisa ser aço inoxidável, por exemplo. Em escala real, você pode fazer em fibra de vidro, cercado por concreto, né, para manter a estrutura. Então, é muito simples esse sistema. Aqui eu vou falar o que a gente tem no Brasil com relação à produção de biogás e como que o Brasil conseguiu o conhecimento que a gente tem hoje. Lógico, não é tão avançado como, por exemplo, na Europa, que eles estão muito à frente nessa parte de biogás, mas a gente tem alguma coisa. Os reatores anaeróbios que a gente tem no Brasil vêm muito da parte de tratamento de esgoto sanitário, mas o esgoto sanitário é uma água residuária que tem um baixo teor de matéria orgânica. O tratamento de resíduos industriais, normalmente, eles são padronizados, os resíduos, eu digo, numa cervejaria, por exemplo, você tem definido toda a matéria-prima para a produção, tem definido o produto que você quer, então o seu resíduo não vai ter tanta variação. Então, é mais fácil tratar um efluente que ele saia padronizado. Aqui eu dei um exemplo, uma exceção, a produção de etanol. Na verdade, a produção de etanol é um exemplo de um efluente que é bem variável ao longo do tempo. Porque isso vai variar em função do processo industrial, se você vai produzir mais etanol ou se você vai produzir mais açúcar. Isso é guiado pelas leis do mercado, né? Então, a gente vai ter variação no efluente. A cana-de-açúcar, quando ela é plantada, a planta em si, ela varia, dependente das condições climáticas, se está mais seco, se está mais úmido. Então, isso tudo vai refletir na produção do seu efluente. E na pecuária, o que a gente tem um pouco de experiência, não é muito, né? É na parte de tratamento do estrume. Com base nessa experiência em tratamento, a gente tem os tipos mais comuns de reatores anaeróbios aqui no Brasil, que são os reatores UASB, as lagoas anaeróbias e reatores de leito fixo, ou então conhecidos como filtros anaeróbios. O
O que muda muito entre esses reatores é que, em alguns reatores, a gente vai ter a biomassa autoimobilizada, onde ela forma grânulos, e a biomassa imobilizada em algum suporte. Isso são os reatores fixos. Aqui são alguns exemplos de biomassa imobilizada em algum suporte. Esse suporte pode ser espuma, ou espuma envolta por isso acho que é polipropileno, argila, carvão. Então, aqui já é um reator que foi inoculado, né? A biomassa já está fixada nesse material suporte. Qual que é o esquema desses reatores de leito fixo? Eles são totalmente preenchidos com suporte. Aqui eles podem ter o fluxo ascendente, ou então eles podem ter o fluxo descendente, ou podem ser horizontal. Vou mostrar uma fotinho depois do horizontal. Pode ter recirculação ou não. Eles operam também com uma velocidade ascensional. Aqui está ascensional, mas não é só ascensional, né? Pode ser para baixo ou pode ser horizontal, mas não pode ser muito alta para não haver arraste da biomassa. E um dos problemas desses reatores é que pode ocorrer a colmatação. Colmatação esse é um exemplo de reator horizontal. Colmatação é isso, é o entupimento do reator. Então, nesse tipo de reator, você não consegue tratar uma água residuária com alto teor de sólidos, porque senão vai entupir. E quando entope, o seu reator entra em colapso, aí ele não trata mais nada. Então, esse é um dos problemas que pode ocorrer nesse tipo de reator. Aqui é um exemplo real de um sistema de tratamento, de uma ET, que é lá em Itaipu, onde eles têm todo o sistema com reatores de leito fixo. Desde a parte do tratamento secundário, aqui, que é o reator anaeróbio, né? Até toda a fase de tratamento terciário, tudo feito com reatores de leito fixo. Esse reator entrou em operação em 2014, é da empresa Bioproge, e foram eles que criaram, né, que patentearam esse suporte que é conhecido como Biobob, que, na verdade, é essa espuminha com esse suporte por fora que parece um bob de cabelo mesmo.